Teve uma ameaça de processo aí do deputado federal Célio Sturdes. Outro motivo que eu perguntei também, se a página tinha uma ideologia definida, e não só tinha, como expunha a ideologia, porque eu vi uma postagem da página há uns 4, 5 dias atrás, de políticos que bloquearam a página. Tem de esquerda e tem de Tem direita. direito também. Ou pelo menos se diz de direita, né? Geralmente o porquê desse bloqueio, a galera é comum bloquearem a página, né? Porque como a gente conversou no começo, pô, é uma oportunidade do cara mostrar o trabalho. Se não tem nada errado, então não tem motivo para ter medo da exposição. Teve alguma retaliação em virtude desse bloqueio, essas informações? Teve alguma demanda jurídica nesse caso? Como é que funciona? Como é que Não, é? até o momento, né, a gente teve aí casos de vereadores de Fortaleza. Teve o vereador Márcio Martins, ele era o líder da oposição em Fortaleza, ele bloqueou a gente, bem no começo da página. Teve o vereador PPCel, foi um bloqueio na época da votação da taxa do lixo, Ah, eu lembro. que ele, Polêmica demais. o vereador PPCel, ele disse, os seguidores dele cobraram ele para saber o posicionamento dele sobre a taxa do lixo. Ele, através de mensagem, respondendo um seguidor, ele disse que seria contra. Só que quando chegou lá na hora de votar, No painel. ainda era na comissão, nas comissões. Uhum. O voto dele, se ele tivesse votado contra, já teria morrido o projeto. Poderia ter morrido o projeto lá na comissão. Barrado. Barrado esse. Só que ele se ausentou. Aí, como a ausência dele, ele se ausentou, teve vereador lá que pôde votar 2 vezes no lugar dele. E aí o projeto foi aprovado. Aí eu publiquei na página essa informação de que ele tinha prometido e depois tinha se ausentado, aí ele já bloqueou. Quer dizer, é uma forma que a gente expôs o que ele fez de errado, né? O vereador fez de errado. E ele acabou bloqueando a página por causa disso. Isso é basicamente o que acontece. Quando já aconteceu não só de políticos, mas também de um caso de uma revista que é muito conhecida no Ceará, a revista Ceará. Ela também bloqueou a página quando a gente fez uma exposição que ela, em contradição lá dela, que ela tinha publicado algo errado, a gente foi lá, apontou esse erro e ela foi lá, bloqueou a página. Outro meio de comunicação publicando, né, e ao invés de se retratar, um meio de comunicação bloqueando outro meio de comunicação. Esquisito, né? Esquisito. Aí teve já casos também da vereadora, a deputada federal Luiziane Lins, que a gente estava fazendo uma série de publicações, como ela é uma pretensa candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza em 2024, é o que a se gente já comecei a fazer algumas publicações sobre ela, sobre como tinha sido a administração dos anos que ela foi prefeita, e eu comecei a fazer algumas publicações quando, quando eu fui buscar ela, já tinha sido bloqueada, né? Isso é uma deputada do PT, que é outra pessoa que não deveria, né, fazer isso. Então, teve o caso do André Fernandes também, deputado federal. Tu lembra o motivo do André? Do André Fernandes foi porque a gente estava na época da eleição e o deputado André Fernandes, apesar de ter um discurso de que era como combate aos privilégios, né, dos políticos e tal, e também de como não utilizaria o fundão eleitoral. E quando chegou a primeira parcela do fundão, não me lembro o valor, mas acho que foi uns R$ 500 mil a primeira parcela. A gente comecei a cobrar isso, né? Porque é que ele tinha. Um posicionamento, O né? posicionamento dele. Aí fiz algumas publicações na página, ele também não gostou e acabou bloqueando a página. Passou quase um ano bloqueado. Agora, quando foi recentemente, ele desbloqueou a gente e vamos retornar ao debate aí. E, e, entra um bloqueio e outro. Tem represália, assim, tem ameaça, esse tipo de coisa, intimidação. Né? Não vou pedir para você citar nomes, claro, mas acontece, já aconteceu. Só para vocês entenderem o trabalho e o que passa o Jorge para deixar a página no ar e para deixar você que está em casa sempre atualizado e de graça. Né? Já aconteceu, Exatamente. Jorge? Acontece? Já aconteceu já algumas vezes
de ameaças de processo, né? Já fui ameaçado algumas vezes aí por uma vereadora de Fortaleza e também já pelo deputado federal até agora de hoje já teve ontem, quer dizer ontem teve uma ameaça de processo aí do deputado federal Célio Sturdes, que a gente uma senhora gravou um vídeo falando que ele tinha bloqueado ela e somente eu fiz a questão de repostar o vídeo, né? Colocando a situação que tinha ocorrido. Isso sem fazer nem juízo de valor, né? Que eu só fiz fazer a minha matéria como jornalista. Isso é um jornalismo. Você dá a voz, você publica aquela matéria e... E dá voz a quem não tem, né? Exatamente. E ele teria todo o direito de ter a resposta dele também. Ao invés disso, ele já foi, é, não gostou da publicação, entrou em contato e comentou lá na publicação dizendo que poderia, quem publica faz esse tipo de publicação, além da pessoa que faz as acusações, quem publica é sujeito a crime de calúnia ou difamação, né? Então, só que isso é uma coisa que faz parte, né, do trabalho. Não tem um deputado tem o mandato dele, mas também não podemos assim ficar à mercê de qualquer tipo. Refém também. Refém, a gente tem que continuar, independente de quem seja, quem está sentado lá do outro lado. Entendi, entendi. Isso do Célio Studat foi uma denúncia, eu acho que eu vi na página, foi uma denúncia de um abrigo, Denúncia né? de um Que abrigo. uma senhora postou que disse que ele deixava animais lá, né? E não Exatamente. dava o devido suporte e tal. Foi uma crítica dela. Né? Ela Exato. postou uma história e tudo, e a página deu voz a essa mocinha. Por esse Exatamente. motivo, não sei se teve algum outro episódio, mas acredito que foi em função desse abrigo dessa moça, Foi. dessa senhora que fez esse desabafo, né? Uhum. Exatamente. E ela tem o direito, né, de estar gravando o vídeo, colocando essa situação, expôs. Aí depois a reação contra ela, acho assim que foi desnecessária, que ele poderia ter agido de uma forma melhor, procurado ela, né? E tentado resolver, mas não, ele partiu para esse confronto, né? Inclusive comigo na página lá no Curso Ceará. Mas é a vida que segue, a gente Não não é a tem o primeira que. vez, nem vai ser a Na última, primeira né? vez nem será a última. Acaba tem que estar preparado para esse tipo de, não ia dizer conflito, mas de contratempo, Exato. né?